Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E quando rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nos descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo que nós celebramos o batismo de Jesus, nós também lembramos do nosso batismo, o dia que fomos batizados. A grande maioria de nós foi batizado ainda criança, né? Alguns foram batizados depois de adultos, né? Mas geralmente a igreja ela já faz essa recomendação que seja batizado o quanto antes, né? Porque o batismo tem que nos acompanhar desde o início da nossa vida. Pertencer ao povo de Deus, ser Cristo, né? Ser outro Cristo, o quanto antes nós sermos batizados. Porque a partir daí, qual é a primeira graça que nós recebemos? Nos livra ao pecado original. Então, o pecado cometido lá, né, por Adão e Eva, da desobediência, trouxe para nós, para o mundo, a morte, que é o salário do pecado, como diz São Paulo. Então, quanto antes somos batizados, e a partir daquele momento nós fazemos parte do povo de Deus. Então o pecado original já não tem poder sobre nós. E quando acontece que uma criança fica doente sem o batismo, né? Ela está sem a graça da salvação do pecado original. Por isso a igreja ela diz o quanto antes batizar, porque a partir daí ela começa já a fazer parte do povo de Deus. E aí o pecado original, ele já não tem mais poder sobre nós, porque Cristo morreu como primícias, ele morreu, ressuscitou, venceu a morte. Então o batismo nos liga a Cristo, ele é o Senhor da vida. Ele nos dá a esperança da ressurreição. E a graça do batismo, assim, sem entrar primeiro no texto do Evangelho, que faz esse momento tão grandioso que nós vivenciamos, porque aqui nós somos incluídos, né, como filhos e filhas de Deus. Como é importante sabermos que no batismo nós recebemos uma marca indelével, quer dizer, é uma marca para sempre. Quando fomos marcados, né, com o sinal da cruz no peito, com o óleo que unge-nos, nos marca como filho de Deus, que é como se nós recebemos ali o bálsamo que vai cobrir a nossa alma para o dia da nossa morte e o encontro com Deus. Então, o óleo que nos marca, que nos penetra dentro do nosso ser, como na nossa fronte, né? Que é, na verdade, esse sinal da fronte que depois vai ser confirmado no crisma, né? Confirmando o batismo.
recebei o Espírito Santo, né? Como também nós recebemos na quarta-feira de cinza, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, porque nós somos pó. Mas em nós habita o quê? A graça de Deus. Em nós habita o seu Espírito que soprou em nós a vida. Que somente Deus tem esse poder de tirar a vida. Nenhum de nós tem poder de tirar, somente Deus. Na verdade, não é tirada, é devolvida. Nós somos devolvidos para Deus. Voltamos para a casa do Pai. Tem uma marca indelével, né? Não é aqui fazer uma comparação de... Claro, mas para entendermos, né? Quando um fazendeiro ele tem muitos gados, ele vai lá e marca com a sua marca, né? Naquele animal, para saber que ele pertence àquele fazendeiro. Nós somos marcados pelo batismo, né? Nós somos de Deus, uma marca indelével, não sairá mais. Somente Deus é que vai tirar essa marca quando se apresentarmos diante dele, né? E pelo batismo nós participamos do tríplice munus. Que é isso? Nas 3 missões de Cristo: sacerdote no altar, profeta aqui no ambão, na palavra, e rei na cadeira presidencial. Então nós fazemos parte do sacerdócio comum. Pelo envio do batismo, ide fazer discípulos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós se tornamos discípulos. Nós também somos a caminho para anunciar a palavra de Deus. Para nós, para os nossos familiares, para a nossa comunidade. Eu sou, então, aquele que deve dar testemunho do meu batismo. De anunciar Jesus. Aqueles que ainda não conhecem. Pode até conhecer, mas não vivem. Pode eu também conhecer Jesus, mas não estou vivendo o meu dia a dia. Venho à igreja, faço como faziam lá os doutores da lei. E na igreja foi tudo certinho. Hoje vamos ter o dízimo. Vim à igreja, devolvia o dízimo, né? Fazia grandes orações para todo mundo ouvir, jejuava, para todo mundo saber que estava jejuando, mas no dia a dia não praticava, né, a sua fé, a caridade, né? Não tinha vida de oração diária. Então nós todos seremos cobrados disso também, eu e vocês. Pode ser o Papa, mas se ele não tiver vida de oração, se ele não ter esse momento com o Senhor todos os dias, né? Estiver distante de Deus, eu vou deixar só para domingo. Gente, nesse meio tempo, o pecado já entrou, já fez morada e já está nos afastando de Deus. E vocês me dizem assim, e eu respondo, ou melhor, pergunto, por que hoje tantas pessoas, a grande maioria, não vem mais à igreja rezar e agradecer a Deus pelo dia e pela semana, né? Gente, 80% hoje não vem à igreja. Talvez aqui na comunidade, talvez vocês tenham até um número melhor assim de participação, né? Mas eu vejo pela minha comunidade, comunidade da Senhora Aparecida do Paulas, nós fizemos um tipo de uma busca de casa em casa para ver quantas famílias católicas, e nós ficamos assustados, né? Tinha quase 800 famílias católicas, né? Ali, 800 famílias católicas. Na família é 3, 4, 5 pessoas. E a gente fica olhando lá que vai aqui 2 a 5% para a igreja. Olha a nossa missão. É somente o padre, né? Padre Mário, Padre Jardel aí, ele sozinho e os diáconos, não vão conseguir, mas eu como pai, como batizado, tenho que levar a minha família para Deus. Mano, por que você não está indo para a igreja? Filho, por que você não está indo? Esposa, vamos para a igreja. Esposa, por que não está indo? Me preocupo com a tua salvação. Você está distante de Deus. Vamos para a casa do Senhor. Você recebeu o batismo, você está ligado ao Senhor, mas você está vivendo uma vida aí fora de Deus, e quando a morte bater, ninguém sabe, e a gente não teve tempo nem de se preparar, nem o som dos enfermos, não deu tempo. E aí, como vamos se apresentar diante de Deus? Vamos ter perdido a nossa salvação? Não. Então, o batismo nos liga. Por isso o Evangelho vai falar aqui, né? Quando João estava lá, no Rio Jordão,
batizando aquele povo com o batismo de conversão. Convertei-vos, crede na palavra de Deus. Então, Jesus se aproxima e por isso Jesus se deixa batizar, não porque ele precisasse ser batizado, porque ele era Deus, é Deus, mas ele se deixou para dar-nos esse testemunho de fé, de que nós devemos também ser batizados, né? E ali aconteceu o verdadeiro batismo, no Espírito Santo e no fogo, porque a partir do momento que nós somos trazidos aqui no altar, seja pequeno ou adulto, e nós se colocamos na presença do sacerdote, do diácono, para ser batizado, e ali expressar todo aquele ritual, ali acontece verdadeiramente esta graça. Somos batizados no Espírito Santo e no fogo. Porque é a igreja que proclama isso. É a igreja que, nos seus longos tempos, de quase mais de 2000 anos, ela anuncia esse mesmo evangelho de Jesus. Por isso que João vai dizer, eu batizo com água, né? Mas aquele que é mais forte que eu, batizará a cada um de vós no Espírito Santo e no fogo. Então, a partir do momento que Jesus é batizado, todo aquele que batiza, que é sacerdote, diácono ou bispo, nesse momento acontece essa graça verdadeira de que nós pertencemos ao Senhor. Então, nisso nós somos ligados a Deus, por meio de Jesus, que é o mediador. Ele faz essa ligação, né? Como na Santa Missa acontece. Nós somos incluídos também na mesa do altar. Fazemos parte da mesa do Senhor. Pelo batismo, somos também ligados a Deus e pertencemos a Ele. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vamos vivenciar bem o nosso batismo, né? A nossa vida de fé. Eu estou vivendo bem, eu estou procurando o Senhor, mas e os meus, onde estão? Como é que está o meu filho, minha filha? Realmente, será que eles estão buscando o Senhor? Vou lá visitá-los. Filho, filha, como é que está aí? Ah, faz tempo que não vamos... Então, nosso dever é alertá-los. É anunciar a palavra de Deus para eles, né? Depois que anunciamos para a nossa família, vamos olhar os nossos parentes. Vamos ser luz, ser sinal de Deus, né? Para que quando a gente chegar diante de Deus, mas aquele filho, aquela filha que eu te dei, que te confiei, né? Porque os filhos não são nossos, né? Daqui a pouco os casos vão sair, vão embora, formam sua família e a gente fica lá, né? Confiante que a nossa palavra, que o nosso testemunho de fé valeu, de que, olha, o meu filho casou, minha filha casou, constituiu família, mas aquilo que eu falei para eles, a igreja que eu falei para eles, evangelizei a eles, eles estão vivendo, graças a Deus. Ah não, eles receberam, eu fiz a minha parte, se eles se perderam, minha parte eu fiz. Porque eles têm a liberdade de dizer, não quero ir mais à igreja, e aí? Mas a minha parte eu tenho que fazer. Porque um dia eu vou ser cobrado, né? Aquele filho, aquela filha que te confiei, onde está? Você falou, evangelizou a eles? Né? Falei, Senhor, fiz a minha parte, mas eles decidiram não te seguir. Então, meus irmãos, a nossa missão de batizados, ela realmente é árdua, mas se nós orarmos com fé, nós confiarmos no Senhor, como Santa Mônica, né? Rezou 30 anos pela conversão de Agostinho, seu filho. 30 anos! Então não desista de orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, né? De orar pelo seu pai, pela sua mãe. Não, mas eles já morreram. Ore pela sua alma. Meus irmãos, muitas vezes, desde 77, quando eu perdi meu papai, né? Que subiu ao céu, quando vou comungar, eu lembro dele. E minha mamãe, em 2000, sempre vou comungar, eu lembro deles e comungo por eles também. Então, não deixar de orar e de fazer um voto expiatório também pelos nossos, né? Deus recolhe tudo isso. E no dia do nosso julgamento, a oração sobe até Deus e pode nos dar a salvação. Então, o batismo é esta graça que nós devemos vivenciar todos os dias. Não somente eu, mas quem caminha comigo, né?
cuidar. Como o bom pastor cuida das ovelhas, né? O pai e a mãe que cuida do seu redil, da sua família, quer ver todos no caminho do Senhor, né? Como aquela palavra lá, para encerrar, do pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. O que ele fez? Deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu, não é? Aquela mais sofrida, aquela mais perdida, não deixou de fora, foi atrás. Vai que a gente na nossa família tem uma ovelha perdida aí, temos que ir atrás. Temos que ir atrás. Se tiver que ser firme, tiver que falar a verdade, vamos falar. É. Se tiver que botar frente a frente e dizer a verdade, vamos dizer. É. Se for uma, tudo bem. Mas eu acho que não é uma, é 99 perdida. Só tem uma salva. Talvez a ovelha salva seja você. Eu estou salvo, né? Estou no caminho, mas tem 99 para mim trabalhar aí. Eita! Que árduo, né? Não é fácil. Mas com a graça de Deus eu vou indo, um a um, né? Falei, evangelizei. Bom, agora vou para outro. E assim, não canso, sem deixar de falar para os meus de Deus. Primeiro, os filhos da casa de Israel, né? Que Jesus fala, né? Vai evangelizar primeiro os teus, depois vai para os outros. Não adianta eu querer visitar, ir lá evangelizar o vizinho, coisa e tal, papapá, se na minha casa a coisa está pegando. Primeiro vamos arrumar nossa casa, vamos limpar ela, vamos ver como é que está. Bom, agora eu vou para lá. Então é essa graça que nós devemos pedir ao Senhor neste final de semana do batismo, né? Sou batizado, tenho essa missão. Não é só para mim, é para os meus também, né? Então, com essa graça, peçamos ao Senhor que Ele nos dê nesse domingo, lembrando o nosso batismo. Quem que lembra o dia do seu batismo? Vamos lá, chegar em casa, vamos olhar lá o nosso batistério lá? Nossa, eu estava comemorando o meu aniversário, mas a maior graça é o batismo, viu? Porque é o dia que nós começamos a pertencer ao povo de Deus. Então, lembre do seu batismo e agradeça a Deus, porque somos de Deus e um dia voltamos para Ele. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.